Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, professor Célio, trazendo para vocês uma aula. Desta vez, falando sobre conjuntos numéricos. Vejamos. Conjuntos numéricos. Introdução. De acordo com os matemáticos da antiguidade, número é um modelo abstrato que teve origem a partir do resultado da comparação entre duas grandezas de mesma natureza, uma espécie, sendo uma delas grandeza fixa chamada unidade. Adenda. Conforme falo, adenda é o que se acrescenta na aula para fortalecer o aprendizado. Grandeza é algo que pode ser medido. Exemplo de algumas grandezas: segmento, superfície, volume, capacidade, deslocamento, peso, massa, tempo, temperatura, velocidade, força, armazenamento, etc. Exemplificando a introdução. Considere os segmentos abaixo. Esse segmento e esse segmento aqui. Esse segmento nós vamos considerar como sendo a unidade. E vamos comparar essa grandeza com essa grandeza. Então fica, ao comparar essas duas grandezas e descobrir a quantidade que a unidade cabe dentro do outro segmento, a quantidade que a unidade cabe dentro do outro segmento, nasce a construção abstrata da ideia de número. Ou seja, número, a ideia de número é uma ideia abstrata. Quando a unidade U couber uma quantidade exata dentro do outro segmento, uma quantidade exata dentro do outro segmento, o resultado será chamado de número natural. Esse rapaz aqui, Leopold Kronecker, falou: Deus criou os números. Deus criou os números naturais. O resto é obra dos homens. Atenção! Os números naturais são modelos abstratos utilizados na operação de contagem. Esses modelos abstratos podem ser utilizados em situações concretas. Representação do conjunto dos números naturais. Esse símbolo aqui que representa os números naturais. E aqui estão os elementos do conjunto dos números naturais. Conforme eu digo, adendo ao que se acrescenta na aula para fortalecer o aprendizado. Então, mais uma adenda. Diz-se que as grandezas que originaram os números naturais são discretas. Algumas observações aqui do conjunto dos números naturais. O zero é o menor número natural. Ou seja, não existe número natural menor que zero. Os 3 pontinhos após o número 11 indica a continuação. Ou seja, que os números naturais são infinitos. Alguns exemplos de utilização dos números naturais. Exemplo A. Na identificação aproximada da população brasileira. A população brasileira, nos dias de hoje, está aproximadamente em 203 milhões de habitantes, fonte do IBGE. Os números naturais podem ser aplicados também numa situação concreta de ordenação. O primeiro estado brasileiro em superfície é o Amazonas.
é Amazonas. E o segundo é o Pará. Também aplica-se os números naturais na ordenação. Os códigos, os números naturais podem ser aplicados numa situação problema, uma situação concreta de códigos, né? Que é o CEP, Código de Endereçamento Postal, de uma empresa em São Paulo é esse número aqui. Ou seja, através desse número aqui, você identifica aonde a empresa se encontra, em qual estado, por exemplo. Os números naturais também podem ser utilizados numa situação concreta, onde expressa o resultado de uma medida numa determinada grandeza, né? Por exemplo, aqui, 8 centímetros, 3 litros, 50 quilogramas, 10 horas, 100 km por hora. Repara que a unidade é que identifica a grandeza. Repara que o conjunto dos números naturais é fechado no que toca às operações de adição e multiplicação. Em outras palavras, considere MN números naturais quaisquer. A soma desses dois números distintos e o produto deles serão sempre números naturais. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que podemos pegar dois números naturais distintos quaisquer, sendo eles grandes ou pequenos, imaginários. Toda vez que você somar esses números ou multiplicar esses números, a soma e o produto encontrado será também números naturais. Eu vou pegar exemplo aqui de números pequenos. Né? Vou pegar aqui o 2 e o 7. Né? A soma desses dois números me gera o número 9. E o número 9 é um número natural. E se eu multiplicar esses dois números, encontro 14. E 14 também é um número natural. Vamos ver agora alguns subconjuntos próprios de N. Por que eu falo subconjuntos próprios de N? Porque não é nenhum conjunto, né, não são subconjuntos que é o conjunto vazio e que nem é o próprio N. Então repara que eu tenho aqui, né, o conjuntos naturais com asterisco. O que aconteceu no conjunto dos números naturais quando eu coloco asterisco? Saiu o elemento zero desse conjunto. Podemos até dizer que quando nós colocamos o asterisco em qualquer símbolo de um conjunto, você tira o zero desse conjunto. Conjunto dos números simbolizado por essa letra P. Né? Nós temos aqui os números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? E assim vai. Na forma explícita. Na forma implícita, nós temos aqui o mesmo conjunto, né, escrito dessa forma, onde a leitura desse conjunto é: os elementos de P cumprem a condição de ser o dobro de N, onde N é um número natural. Então, para ser elemento de P, tem que ser o dobro de N, e sendo N um número natural. Então, se eu fizer o N igual a 0, eu vou ter 2 vezes 0. Vai ser o primeiro elemento desse conjunto, que é o 0. Se eu fizer o N igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, que vai ser o segundo elemento desse conjunto. Se eu fizer o N igual a 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, que vai ser o terceiro elemento desse conjunto. Se eu fizer o N igual a 3, eu vou ter 2 vezes 3, 6, que vai ser o quarto elemento desse conjunto. E aí vai. E aí nós dizemos que esse conjunto é o conjunto dos números pares
naturais. E aqui nós temos esse conjunto aqui, onde eu designei o nome dele por I. Né? Quem são os elementos desse conjunto? Nós estamos vendo aqui na sua forma explícita, é 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tá? E na forma implícita, né, esse mesmo conjunto é formado por elementos que cumprem a condição de ser o dobro de n mais 1, onde n é um número natural. Então, se eu fizer o n igual a 0, eu vou ter 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Que vai ser o primeiro elemento desse conjunto. Se eu fizer o n igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Que vai ser o segundo elemento desse conjunto. Se eu fizer o n igual a 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Que vai ser o terceiro elemento desse conjunto. E por aí vai. Né? Assim nós dizemos que esse conjunto é o conjunto dos números ímpares naturais. Vamos agora conhecer um subconjunto polêmico, os números primos. Vamos ao conceito. Considere os conjuntos abaixo. Conjunto A, que possui esses elementos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, né? E assim por diante. Do jeito que o conjunto A aparece, nós concluímos que ele é o subconjunto desse conjunto aqui, onde esse conjunto é o conjunto que é formado por objetos X que cumpre a condição de ser o dobro de N, onde N é um número natural. Exemplo, elemento desse conjunto aqui. Se o N for 0, vai ser 2 vezes 0, 0. Se o N for 1, vai ser 2 vezes 1, 2. Se o N for 2, vai ser 2 vezes 2, 4. Se o N for 3, vai ser 2 vezes 3, 6. Se o N for 4, vai ser 2 vezes 4, 8. Tá? Então, nós podemos dizer aqui também que esse conjunto aqui é o conjunto dos múltiplos de 2. Múltiplos naturais de 2. Tá? Repara que nesse conjunto A, o único múltiplo natural de 2 que é obtido pelo produto com o natural 1 é o próprio 2. Todos os outros elementos desse conjunto são obtidos com o produto de 2 por um número natural diferente de 1. Por exemplo, esse aqui é 2 vezes 2, esse aqui é 2 vezes 3, esse aqui é 2 vezes 4, tá? E por aí vai. Então, repetindo, o único número desse conjunto que é o produto de 2 por 1 é esse aqui. Tudo bem. Conjunto B. Conjunto B é formado por esses elementos 3, 9, 15, 20, 27, 33, 39, 45, 51. E nós dizemos que ele é um subconjunto desse conjunto aqui. Onde esse conjunto é obtido da seguinte forma: os elementos desse conjunto cumprem a condição de ser o triplo de n, onde n é um número natural. Né? Da mesma forma que em cima, um elemento desse conjunto, se eu fizer n igual a 0, vai ser 3 vezes 0, 0. Se fizer n igual a 1, 3 vezes 1, 3. N igual a 2, 3 vezes 2, 6. Tá? Então, esse conjunto aqui nós dizemos que são
conjunto dos múltiplos naturais de 3. Observa, de novo, que nesse conjunto, o único número que é obtido pelo produto de 3 com o natural 1 é esse aqui. Os outros é obtido pelo produto do natural 3 por 3, 3 por 5, 3 por 7. Aí a pergunta é, por que não entrou nesse conjunto aqui o produto de 3 vezes 2? Tá? E 3 vezes 2 é 6. Não entrou nesse conjunto aqui o produto de 3 vezes 2, que dá 6, porque ele já estava nesse conjunto aqui. Mais adiante eu vou explicar isso melhor. Conjunto C. Conjunto C é obtido com esses elementos aqui. 5, 25, 35, 55, 65 e assim sucessivamente. Nós dizemos que esse conjunto é um subconjunto desse conjunto, onde esse, de forma análoga aos anteriores, esse conjunto aqui são o conjunto dos múltiplos naturais de 5. Né? E o único elemento desse conjunto C, que é o produto de 5 pelo natural 1, é esse aqui. Todos os outros são obtidos multiplicando 5 por outro número natural. Muito bem. Da mesma forma, o 15, por exemplo, não aparece nesse conjunto, porque o 15 já apareceu aqui. Tá? Então, volto a dizer, depois mais adiante eu vou explicar melhor por que isso. Conjunto D é o conjunto obtido com esse elemento aqui: 7, 49, 77, 91, 119, 133 e assim vai. É um conjunto que está contido nesse conjunto aqui, onde esse conjunto são os múltiplos de 7. De forma análoga, dizemos que os elementos desse conjunto são objetos que cumprem a condição de ser 7 vezes o valor de n, onde n é um natural. Né? E o conjunto E? O conjunto E é obtido com esses elementos aqui: 11, 121, 143, 187, 209, 253, que é também um conjunto que está contido nesse conjunto aqui, onde esse conjunto nós dizemos que são os múltiplos de 11, de forma análoga. Tá? E repetindo, observa que o único elemento desse conjunto que é o produto de 11 pelo natural 1 é esse daqui. Todos os outros elementos é o produto do natural 11 com outro natural. Por exemplo, olha a tabuada aí. 121 é o produto de 11 por 11. Né? 143 é o produto de 11 por 13. Olha a tabuada aí de multiplicação. Continuando, conjunto F é o conjunto obtido por esses elementos aqui: 13, 169, 221, 247, 299 e assim vai. Né? E nós dizemos também, observamos que esse conjunto está contido nesse conjunto aqui. De forma análoga, esse conjunto é o conjunto dos múltiplos de 13. Tá? E repetindo, digo que o único elemento desse conjunto que é o produto de 13 pelo natural 1 é esse aqui. Muito bem. Agora, por quê? Né? Eu falei aqui que nesse conjunto aqui não tem elemento desse conjunto aqui. Né? Nesse conjunto aqui não tem elemento desse, que por sua vez não tem desse. E assim vai. Por quê? Porque esses conjuntos A, B, C, D, E e F são conjuntos disjuntos.
Ou seja, não há elemento comum entre eles, ou seja, a interseção deles é o conjunto vazio. Mas o conjunto A é um subconjunto próprio dos múltiplos de 2. Né? O conjunto A é um subconjunto próprio dos múltiplos de 2. O conjunto B é um subconjunto próprio dos múltiplos de 3. O conjunto C é um subconjunto próprio dos múltiplos de 5. D, subconjunto próprio dos múltiplos de 7. E, subconjunto próprio dos múltiplos de 11. F, um subconjunto próprio dos múltiplos de 13. Repara também que os primeiros elementos desse conjunto possuem apenas 2 divisores naturais, a unidade e ele mesmo. Né? Observa aqui, ó. Os únicos divisores naturais de 2 é a unidade e ele mesmo. Os únicos divisores naturais de 3 é a unidade e ele mesmo. De 5, a unidade e ele mesmo. De 7, a unidade e ele mesmo. De 11, a unidade e ele mesmo. De 13, a unidade e ele mesmo. Repara que em cada conjunto desses, todos os outros elementos é uma composição do primeiro com um natural diferente de 1. Né? Por exemplo, conforme já disse, 4 é 2 vezes 2, 6 é 2 vezes 3, 8 é 2 vezes 4, né? 15 é 3 vezes 5, 21 é 3 vezes 7, 55 é 5 vezes 11, né? 77 é 7 vezes 11, 143 é 11 vezes 13, né? 169 é 13 vezes 13. Bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Para falar para vocês que os elementos desses conjuntos, né, que é o produto de um natural, que é o produto do primeiro elemento por um natural diferente de 1, esses números são chamados de compostos. Então, esses números para cá são todos compostos. Compostos, 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 compostos e por aí vai. Inicialmente, quando eu falei em subconjunto polêmico, porque as pessoas, quando falam em números primos, associam esse nome primo à relação de parentesco dos seres humanos. Ao falar números primos, é comum escutar alguém perguntar: se existem números primos, então existem os números sobrinhos? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra observação interessante é você perguntar por que não começou com 0 e depois passou para o 1? Por que pulou do 3 para o 5? Né? Essa resposta é simples. Né? Esses conjuntos A, B, C, D, E, F, eles têm que ser conjuntos disjuntos. Essa é a construção dos conjuntos. Tem que ser conjunto disjuntos. E se você começar com 0, você vai ter múltiplos de 0. E os múltiplos de 0 é quem? É 0. Então, você vai ter um conjunto unitário cujo elemento é 0. Tá? Isso não pode acontecer, porque além desses conjuntos serem disjuntos, eles têm que ser subconjuntos próprios, né, de um múltiplo. Então, se começar pelo 0,
o conjunto formado não vai ser subconjunto próprio. Para ser subconjunto próprio não pode ser o próprio conjunto. Se eu começar por 1, a justificativa é a mesma. Né? Múltiplos de 1 vão ser todos naturais. Perfeito? Então, esse conjunto que vai ser construído também não será subconjunto próprio. Subconjunto próprio do conjunto dos múltiplos. Se eu começar com 4, eu vou ter subconjuntos próprios de 4, né? De múltiplo de 4. Vai ser 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Mas, quando eu fizer a interseção de A com esse conjunto, que eu construí começando pelo 4, essa interseção não vai dar o conjunto vazio. Então, os conjuntos não serão disjuntos. Então, por esse motivo, que não posso começar com 4. Da mesma forma, não posso começar com 6, não posso começar com 8, com 9, com 10, com 12. E assim vai.